todo mundo tem que fazer a sua parte. Deus faz tudo menos a sua parte. E aí eu só entendi isso depois da quebra. Então eu pensava o seguinte, bom, eu tinha uma agência de turismo, né? Eu tenho uma agência de turismo, eu sirvo a Deus, né? Eu vou na igreja, então tudo vai dar certo. E tudo deu errado. Tudo deu errado. Por quê? Porque eu quebrei vários princípios naturais da administração. Eu era muito orgulhoso. Hoje eu consigo fazer uma lista do porquê eu quebrei. Na época, eu achava só que era o diabo. O diabo armou para mim. A gente costuma falar isso. O diabo armou para mim, mas peraí. Se a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, que o diabo está ao derredor só gritando, só bramando como um leão, tentando, mas não consegue. E o sangue de Jesus está nos umbrais da nossa porta, como é que o diabo armou para mim? Quando você para pensar nisso, você fala, ou eu não estou com Deus, aí o diabo consegue me pegar, ou eu estou com Deus e, na verdade, o que aconteceu foram caminhos que eu escolhi. A própria teimosia. A minha teimosia, eu administrei errado, eu era orgulhoso, não queria aprender com ninguém, eu achava, porque ganhava, hoje eu vejo financeiramente que não ganhava nada e achava que era muito bom, orgulho, altivez. Então, quando eu paro para pensar por que eu quebrei, hoje eu vejo, eu merecia mesmo. Graças a Deus, Deus me fez quebrar para eu aprender da forma mais rápida que o ser humano aprende. Dor, sofrimento. O ser humano pode aprender na faculdade? Pode, mas no sofrimento ele aprende mais rápido. O problema é que ninguém quer passar pela dor e pelo sofrimento, a gente quer fugir disso. E eu não tive alternativa, por causa das escolhas ruins que eu fiz, eu passei por uma dor, um sofrimento, uma humilhação muito grande, porque eu tenho um trabalho que eu ajudo na África, então estou sempre ajudando e indo lá. E uma vez a gente foi entregar uma escola que a gente construiu com direitos autorais de um livro nosso, e eu levei minha família toda. Levei Janine, as crianças, e fomos entregar essa escola numa aldeia lá no interior da África. Levei meus filhos para eles verem a realidade, para eles experimentarem tudo isso. Ficamos 7 dias. E uma coisa que me espantou foi você estar num lugar que todo mundo mora em casa de barro, não tem fogão, não tem luz elétrica, é o que a gente chama de pobreza, e está todo mundo feliz. Eu falei, eu tenho essa filmagem, eu comecei a filmar e falei assim, como é que pode todas as pessoas estarem felizes? Ah, não tem nem fogão, não tem geladeira. E aí eu percebi uma coisa, em toda aquela aldeia, todo mundo tinha as mesmas coisas. E quando não tem alguém que tenha algo que você não tem, você não consegue se comparar. Nesse dia eu descobri que a infelicidade está na comparação e não nas coisas que você tem. Porque ali ninguém tinha nada e estava todo mundo mais feliz assim. Eu passar na rua, a senhorinha da tchau fala, você quer café? Eu quero. E a pessoa vai fazer um café no chão, num foguinho no chão, e vai te dar um café. Vai falar, senta aí no chão mesmo. E felicidade, alegria, rindo. Vamos tirar uma foto, ela te abraça rindo, as crianças correndo atrás de você e brincando. Como é que pode? Agora, se alguém ali tivesse panela, daí começa. Uma casa ali tivesse um carro, tivesse um telhado melhor, começavam os problemas. Então, eu comecei a perceber que a maioria das nossas infelicidades, isso eu percebi depois da minha quebra, eram emocionais, não eram questões espirituais só. Eram emocionais, comparação, orgulho, inveja, que é um dos piores sentimentos que existe, biblicamente falando. Provérbios diz que a ira é revoltante, mas como você vai ficar de pé diante da inveja? Então, ou seja, a inveja é pior do que a raiva, é pior do que o ódio, é pior do que um monte de coisa segundo a Bíblia. E num lugar onde não tem esses sentimentos negativos, a felicidade é mais possível. Outra coisa também é que nessa aldeia, como ela tinha sido evangelizada, inclusive pelo fundador dessa obra que a gente ajuda, era uma aldeia que tinha Deus no coração. Então eles eram espirituais e ao mesmo tempo felizes emocionalmente, porque na ausência de comparação, porque eu cansei de ver gente que também é espiritual e está infeliz com um monte de coisa. Havia um contentamento, né? E o contentamento é uma coisa que a gente tem que aprender. Por quê? Salomão diz que os olhos do ser humano, os desejos do ser humano são um poço sem fundo. Não importa o que você tem. Se você não estiver contente, não tiver contentamento, você sempre vai querer mais. Então, quem tem Deus de verdade, quem tem experiência com Deus de verdade, está sempre feliz com o que tem. Apesar de, talvez, estar sendo incentivado ou pelo Espírito Santo ou pela visão pessoal que tem de buscar mais. Mas não quer dizer que ele está infeliz. Ele está feliz, mas eu sei que eu posso mais. E esse posso mais
não é só por causa de mim ou da minha família, é por causa das pessoas que eu posso ajudar. Ou seja, eu tenho alguns milhões de seguidores hoje. Quero mais? Quero 10 vezes mais. Por quê, Thiago? Isso não vai mudar muita coisa na minha vida, a não ser para pior, né? Porque a fama só traz coisa ruim, nunca traz coisa boa. As pessoas acham que a fama traz coisa boa, experimenta ser para você entender. Então, vai trazer mais problema. Então, por que eu quero mais seguidor? Porque eu sei que cada seguidor meu, de alguma forma, é atingido pela palavra. Então, quando você começa a querer mais por causa dos outros, além de você ter contentamento, você tem sabedoria. É um propósito, né, real. É um propósito pelo qual vale a pena viver. E quando você quer mais por causa de você, o nome disso é ganância, é pecado e o preço é muito alto. Então, não vale a pena. E nessa quebra, eu passei por uns momentos muito revoltantes, porque foi muita humilhação. Aí eu comecei a falar da África por causa da comparação. Por que eu sofri muito? Porque na minha quebra, eu já tinha experimentado coisa boa. Eu sabia o que era comer em churrascaria, eu sabia o que era ter um carro, eu sabia o que era ter um apartamentinho bonitinho. E aí, nessa quebra, eu fui pro buraco mesmo. Eu fui assim, morar de aluguel numa casa horrível, na beira de uma comunidade carente, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Quando eu digo nada, não sabia o que ia comer no outro dia. Eu lembro que quando a gente conseguia, por exemplo, R$100, a gente comprava tudo de miojo para poder falar, se der tudo errado, a gente tem miojo para amanhã, um miojo por dia. Então, a gente fazia conta dos dias que a gente podia. Era nesse nível que a gente chegou. E eu paro para pensar, assim, como é que Deus permitiu essa humilhação? Porque Ele poderia ter evitado isso de diversas formas, colocado alguém na minha vida. Eu sempre fui bom no que eu fazia, alguém podia ter me ajudado, mas Deus não... Hoje eu entendo a vontade absoluta de Deus. Falou, não, meu filho, não é que você não merece, é que eu estou te tratando, ninguém vai te ajudar. Você vai passar por tudo que eu planejei para você poder aprender de uma vez, e porque você pediu por isso. Falei, quando que eu pedi por isso? Quando você falou, seja feita a tua vontade na minha vida. Olha só. Quando você falou, seja feito, Senhor, faz de mim o que tu quiseres. Ah, é? Quero transformar tudo. Então, eu quero mudar esse teu orgulho, eu quero tirar essa tua arrogância, eu quero te ensinar o que é a Bíblia do jeito que é e não do jeito que você acha que é. Eu quero te ensinar o meu reino, eu quero te fazer viver pela minha vontade, eu quero que você seja um mensageiro, eu não quero que você seja um empresário, eu quero que você seja um mensageiro. E, então, nessa quebra, eu comecei a mudar muita coisa sobre a forma como eu via Deus. Eu comecei pela revolta, falando, Deus não existe, Deus me abandonou. Você também abandonou a igreja, abandonou tudo nessa época ou não? Não, assim... essa período da revolta foram semanas. Por um tempo, sim, talvez 3 semanas eu fiquei sem a igreja. Mas não de me desviar, nada disso, mas... Eu não tinha nem para onde ir, porque a igreja que eu estava na época, ela não entendeu o que estava acontecendo comigo, ela até meio que me mandou embora, assim, foi um negócio até meio estranho. Eu fui literalmente expulso de tudo que eu tinha e fazia, meus amigos, igreja, empresa, tudo que eu tinha, tudo que me fazia me sentir gente, eu perdi de uma vez. Não quero me comparar com Jó, porque a história de Jó é insuperável, né? Mas eu me senti como Jó. Tipo, poxa, num dia só, tudo aconteceu na minha vida, numa semana só eu olhei e não tinha mais nada. Só que eu comecei a ter experiências muito profundas com Deus, porque eu me tranquei no meu quarto, estava no jejum forçado porque eu não tinha o que comer mesmo, e me tranquei no meu quarto para tentar desmentir a Bíblia. Eu falei, vou provar que isso tudo que meu pai me ensinou, que meu avô me ensinou, é mentira, porque a vida toda eu pratiquei e estou passando pelo que eu estou passando. Quando eu falei isso, eu escutei uma voz dizendo assim, não, a vida toda você leu, você praticava, você nunca praticou, não. E quando eu falo escutei uma voz, não foi audível, foi um sentimento, porque as pessoas sempre falam, Tiago, como é que é escutar a voz de Deus? Deus fala do jeito que Ele quer. Né? Às vezes Ele fala audivelmente. Nesse caso, quando eu falei escutei a voz de Deus, veio um sentimento que transpassou todos os meus outros pensamentos, que eu não tinha dúvida que era Deus, e Ele falou assim, praticar você nunca praticou, você só leu. E aí, Deus me levou a ler com muita profundidade e atenção e tempo, até porque eu não tinha nada para fazer, Salmos e Provérbios. Ali minha vida começou a mudar completamente. Porque quando eu comecei a passar muitas horas do meu dia lendo, eu comecei a perceber que eu nunca tinha realmente praticado. Eu nunca tinha realmente perdoado os meus inimigos. Eu nunca tinha realmente praticado o amor. Quando eu ajudava alguém,
É porque eu queria estar na escala da igreja, na época eu era músico ou obreiro, alguma coisa, e aí se eu não fosse na visita do hospital, eu saía da escala, eu queria mesmo era aparecer. Então, quando eu comecei a ver que, na verdade, eu não praticava nada da Bíblia, eu só ia à igreja, eu entendi o porquê eu estava passando por aquele processo. Eu passei por aquele processo, não era de castigo, era por misericórdia. Quando Deus tem misericórdia de alguém, Ele te leva numa situação onde ninguém consegue tirar, só a misericórdia dele, para ele poder te tratar, te ensinar e te levantar do jeito dele. Deus me levantou do jeito dele. Então, eu sei que o que aconteceu comigo não foi castigo, foi fruto de oração. Fruto de oração de quem? Primeiro dos meus pais que oravam, Senhor, eu consagrei esse menino para o altar. Eu lembro que todo o sucesso que eu contava para o meu pai, que eu achava que tinha, né? Pai, ganhei dinheiro na empresa que tinha. Meu pai, que bom. Pai, terminei um mestrado nos Estados Unidos. Meu pai, que bom. Ou seja, eu falo, meu pai não está celebrando comigo? Mas o dia que ele me viu pregar, que só começou a acontecer de uma forma real depois da minha quebra, eu vi meu pai chorando de verdade, me abraçando e falando, esse foi o destino que eu te dei. Então não adiantava ficar rico, não adiantava isso, aquilo, se não fosse o destino que eu te dei, que foi o altar. E aí eu fiz uma promessa com Deus. A gente não consegue fazer um pacto com Deus, né? Só Deus faz pacto com o ser humano. Mas a gente consegue prometer, fazer voto. Eu falei, Senhor, se tu me levantares, eu nunca mais vou sair do altar. E eu estou cumprindo essa promessa há 10 anos. Amém.